Sou o Daniel, sou daqui de Torres Novas. A personagem que eu representei foi o Rei Menor, o Dom Afonso V, e não tinha algum tipo de experiência teatral na altura. Na altura tinha 11 anos. O meu nome é Sara Caldeira. Na altura em que participei na Feira Medieval, em 2012, tinha 16 anos. Fiz a personagem de Princesa Isabel e na altura não tinha qualquer tipo de experiência teatral. Então, eu sou a Clarice Sousa, na altura da feira tinha 40, foi em 2013, 43 anos. Sou natural da freguesia de Assentis, Outeiro Grande, e não tinha experiência nenhuma teatral, onde fui fazer da Rainha Santa, a minha personagem. Joaquim Teixeira, 59 anos, fiz a personagem de Gil Pais, sou natural das Moreiras Pequenas, freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, naturalmente. Vivo atualmente na minha aldeia e sempre gostei de teatro, muito embora nunca tivesse praticado teatro. Portanto, o meu nome é Miguel Viegas, tinha 39 anos na altura da Feira Medieval, localidade sou de Torres Novas e fiz a personagem o Dom Sancho I. A experiência, já tinha feito algumas peças de teatro, algumas no Virgínia também, e esta teve uma dimensão muito acima das outras. José Batista, 49 anos, representei o Dom Jaime Lencastre, vivo no entroncamento e na época tinha pouca experiência teatral. Olá, meu nome é Mário, fiz a personagem de Manuel Figueiredo na feira de 2017, tinha na altura 45 anos, sou torrejano há cerca de 20, embora naturalmente tenha nascido no concelho vizinho de Alcanena. Quando me convidaram a fazer a personagem de Manuel Figueiredo não tinha qualquer experiência teatral. Hoje penso que posso dizer isso um pouco de forma diferente e foi uma experiência que jamais esquecerei. João Ribeiro, 41 anos, sou de Torres Novas. A personagem que desempenhei foi Mestre António. A minha experiência teatral até àquela altura foi zero. É assim, eu inicialmente, quando tomei conhecimento do início da Feira Medieval propriamente dita, aqui falamos na primeira edição, eu tive uma atitude, se calhar, muito semelhante à do cidadão comum, propriamente dito. Achei que inicialmente as várias edições que a partir daí se iriam realizar nunca teriam o impacto que passaram a ter de edição para edição, porque elas melhoraram de edição para edição e esperamos que isso continue a acontecer. Sim, talvez seja interessante participar de uma feira medieval. Mas já tinhas assistido a outras como visitante? Não. Como visitante de outras feiras, possivelmente fui, não me recordo. Isso já foi, estamos a falar de uma coisa de há 8 anos. Sim. 8 anos, quando participava pela primeira vez. Sim, teria visto outras feiras. E prestou-me essa curiosidade e por isso mesmo me voluntariei para essa da época. Tenho memórias de facto que era uma novidade e todos nós estávamos envolvidos e eu particularmente por trabalhar também na Câmara tive um pouco envolvido nisso. Não me recordo de muitos pormenores, penso que também por ser novo para toda a gente, se calhar as coisas não eram absorvidas e vividas, eram mais como novidade, mas aquele espírito que acabou por entrar ano a ano e envolver até a cidade toda, penso que nos primeiros anos não foi tanto assim, foi em crescendo, portanto é normal que as memórias das primeiras feiras sejam um pouco diferentes das que são hoje. Eu andava na equitação e convidaram-me para fazer parte da personagem, pronto, precisavam de uma personagem mais ou menos com a minha estatura e montasse a cavalo e assim. Estava no ensaio no Virgínia, uma peça que estava breve a estrear e houve um convite do Carlos, qual era a disponibilidade para participar na Feira Medieval, mas não especificou qual era a personagem, não adiantou muito. Depois disse, olha, vais receber uma mensagem para uma ação fotográfica, depois eu entrei em contacto contigo. E assim foi. Depois apareci na Casa das Fotografias
eu e mais pessoas, não é? Então começo a ver a distribuição das roupas. Ele não tinha dito qual era a personagem, ou pelo menos eu não me recordava. E só quando começo a ver o que é que sobrava de roupa, está aqui esta, mas esta é do rei. Ah, não te disseram? Então tu vais ser o rei. Eu olhei para ele, ok, pronto. Foi no dia da fotografia que eu fiquei mesmo a ter a certeza da personagem. Não tinhas noção que ias ser o cabeça de cartaz. Exatamente. Houve amigos, pronto, que me falaram, que me disseram, eu conheço as tuas mãos, aquelas mãos são tuas, tu é que vais fazer o papel este ano. E eu assim, não sou eu, lá bem que não sou eu, mas pronto, eles tinham razão. Quer dizer, apanhou-me de surpresa totalmente. Ora bem, se eu sendo participante já nas feiras anteriores, há um ano, há ali uma parte que eu também fiz outra personagem a par dessas, do arauto, do mestre de cerimónias, fiz uma outra e continuei a fazer, que é o Homem dos Galos, juntamente com outras pessoas. E então, portanto, vamos falar aqui de duas personagens, ou seja, eu tive ou tenho a facilidade e o, como é que eu ia dizer isto, o interesse em fazer a personagem, uma personagem séria da história, e depois tenho uma mais livre que é com os galos, e com os miúdos e com o João. Ora bem, eu andava nisto e de um momento para o outro alguém me ligou. Epá, naturalmente, diz, olha lá, vou-te propor uma coisa. Vais deixar crescer a barba e estou-te a propor seres o cabeça de cartaz de 2016, como Jaime Lencastre. Epá, espera aí, isto agora, recordo-me, eu ia em viagem, recordo-me quando ele me disse isso. Epá, pronto, então estás-me a pôr algum peso de responsabilidade nisso. Sim, está bem, vamos embora, vai ser um gozo, vai ser uma proposta a que eu irei tentar dar o meu melhor. Mas foi uma felicidade muito grande, e mais feliz estou eu hoje, sabendo que naquela altura eu não sabia a viagem que ia fazer. A viagem fantástica, que é irrepetível. Isto é como ter um filho a primeira vez, só se tem um filho uma vez, não é? A segunda é uma repetição da primeira. E, portanto, o ter participado na feira daquela forma, fez com que eu tivesse uma experiência irrepetível. Se agora eu voltasse a ser novamente, já não era a mesma coisa. Porque já conhecia as pessoas, já conhecia o ambiente, já conhecia a experiência e, portanto, foi isto que mais marcou. Foi a experiência e a experiência agregada a pessoas. Filmes não vi, mas documentei-me bastante. E depois mesmo aquilo de ir aprender a andar de cavalo, tudo aquilo foi, pronto, aquilo foi espetacular, foi uma experiência que eu nunca me vou esquecer. Aquilo realmente foi mesmo, ainda por cima coincidiu com a minha entrada para a apresentação, acabou por ser a cereja no topo do bolo, porque quer queiramos, quer não vale a pena estar aqui com cantigas, porque a realidade foi esta. Aquilo para mim mexeu comigo de tal maneira que eu nunca me vou esquecer. Eu tive até que estudar um bocadinho a história que eu ia representar, e assim, para correr tudo mais naturalmente. Eu acho que foi quando vi cartazes espalhados por todo o lado, nos multibancos, na autoestrada, nas redes sociais também. Isso foi assim mais... é agora, eu vou mesmo fazer isto a acontecer, e depois também achei piada à recepção das pessoas relativamente a este papel que eu iria fazer, era uma miúda, mas foi engraçado. Era estranho, no bom sentido, estar-me a ver em tanto sítio e ter pessoas também a verem ter comigo e a falar. Foi interessante, acho que foi um processo de crescimento e aprendizagem. Sim, foi, e mesmo nas piscinas, aquilo começou, os miúdos vinham sempre cá acima e já começavam a chamar a Rainha Santa, que ainda hoje 6 anos passou, não foi? 6 anos depois, assim, ainda hoje todos os dias me dizem, então Rainha, estás boa? Ainda continua, é muito bom. Tipo, tinha pessoas a pedir fotografias quase sempre, era mais por aí. Exato. Era mais por aí. Não me diziam assim, pá,
comentavam, eu reparava as pessoas a comentar, a passar, a dizer, olha, era o rei, não sei o quê. Depois pediam fotografias, algumas, mas normal. É curioso que o tema da história nunca foi dos meus temas preferidos, digamos assim. Mas quer queiramos, quer não, e provavelmente aquilo que eu vou dizer, todos os meus colegas que estiveram aqui sentados ou que vão estar aqui sentados vão dizer o mesmo. A partir do momento em que participamos por dentro numa feira destas, começamos a ver a história de outra maneira, e isso mudou em mim, de facto, e devo confessar que a história não é um tema que e passa a redundância, historicamente me tenha apaixonado ao longo da vida, não é? Mas participando na feira isso muda um bocadinho e começas a ver as coisas de outra maneira. É claro que já tinha noção do papel que Torres Novas tem e da história que a cidade tem e o concelho tem, mas na verdade este evento e participar diretamente nele mudou um bocadinho e despertou um bocadinho mais a curiosidade sobre estes temas, isso é verdade. E então eu tinha que experimentar o fato, pronto, porque nem podia estar muito comprido e muito curto, e recordo-me que o sítio pronto, que marcaram para nós irmos, para eu ir experimentar o fato foi em Lisboa, que acho que ela vinha a Lisboa, e então eu fui a Lisboa e recordo-me de estar de ir ter com ela ao Centro Comercial das Amoreiras e estarmos a experimentar o fato nas casas de banho do Centro Comercial. Um fato, pronto, diferente do que é habitual, e então toda a gente olhava assim, epá, o que é que elas estão a fazer? Isto é um bocado estranho, o que é que se vai passar aqui? A parte em que me bateu, caiu a ficha, foi na parte dos textos, em que te entregam um conjunto de 16 páginas. Tenho noção de determinados pontos importantes das pessoas, nomeadamente cai-me a ficha quando o Paulo Leite começa a distribuir os papéis, pede para nós lermos, que acho que é uma rotina normal em todas as feiras, pede para nós lermos e depois começa a atribuir os papéis. E eu começo a ver o texto que me está a cair em cima e começo a perceber que tenho de decorar aquilo. E ouço a pessoa que eu não conhecia, só conhecia de vista, conhecia ali e hoje é um grande amigo, que é o Mário Gil. E o Mário tem esta frase fantástica e diz assim, Bolas, é que o teu tem muito mais texto que o meu, que o ano passado. E eu disse, e pá, onde eu me fui meter? E este tipo está cá em Torres Novas, ele trabalha na Câmara, portanto ele tem tempo para isto, está cá, eu trabalho a 80 km daqui. Pá, e tenho que vir para cá, como é que eu vou sair disto? Como é que eu fiz? Gravei para um CD, com a ajuda da minha filha fazia a segunda voz e eu fazia a voz do mestre, gravei para um CD e ia todo o caminho a ouvir o CD. Quando é que cai a ficha que a coisa estava a correr mal? Quando eu chego ao segundo ou terceiro ensaio e uns colegas pouco sabiam do texto, mas para eles não era importante, para mim é que era, porque eu é que tinha que saber o texto, eles depois tinham que se arrumar. E alguém diz assim, João, foi a Margarida Teodora, João, isto não pode ficar assim, tu na próxima vez tens que saber. E eu senti-me como um menino da primária que faz um teste de preparação e o teste corre miseravelmente e que só tem a próxima hipótese. E aquilo caiu-me tanto, depois eu já falei com a Margarida sobre isso, ela não faz ideia daquilo como aquilo me caiu, e ela disse aquilo na maior das boas vontades, não me estava a dar nenhum ralhete, até porque eu tentei ser aplicada em tudo aquilo que fazia, mas percebi que tinha que disparar o clique, e a coisa tinha que correr, e a partir daí correu bem. E também temos o cuidado de nós passarmos sempre a nossa experiência para o outro do ano seguinte. Não, eu acho que isso passa ao lado de muita gente mesmo, porque para quem não segue a parte histórica e aparece assim de repente vê um bocadinho, não imagina que aquilo tem uma continuação do seguimento dos dias todos, que há uma preparação de ensaios, há uma preparação de roupas, há muitos ensaios, e começa logo uns meses antes na parte histórica a ser esmiuçado, e mesmo durante os ensaios há coisas que são esmiuçadas que às vezes não encaixam bem e são afinadas, isso vai acontecendo, e para quem segue a história vê que aquilo está realmente bem feito. Claro que há sempre quem não gosta e quem gosta, mas isso nunca se vai conseguir agradar a toda a gente. Claro. Há um momento que não estava no alinhamento da Praça 5 de Outubro, eu ao desmontar-me do cavalo, era a última vez que eu estava com o cavalo, tive que lhe dar um beijo. Ou seja, isto não estava previsto, mas tinha que ser. Eu ia-me despedir dele, porque andei com ele 15 dias, com o vulcão. Muito fixe. E foi giro. Pronto, foi uma experiência também positiva, porque
Andar a cavalo já por si é um desafio para quem nunca andou. E depois, andar num cavalo no meio de uma multidão em que tudo pode correr mal. Pode alguém atravessar-se, pode, como aconteceu, um cão aproxima-se, começou a ladrar, a calçada escorrega. Tem N coisas que podem acontecer que, para quem nunca andou, entretanto, no meio disso tudo, dizer o teste a cavalo, portanto, acaba por... Foi um dia de 30 e muitos graus. Houve ali uma condicionante. Depois as pessoas a mandar pétalas e assim, a fazer muitos movimentos, e os cavalos têm muito medo dessas coisas assim, e pá, estava a ser um bocado complicado chegar até lá acima, mas pronto, correu bem. A forma como eu tinha que fitar os olhos, a tristeza que eu tentava fazer transparecer, e depois o estar concentrado de modo a que aqueles timings tinham que ser, as minhas atitudes tinham que corresponder àqueles timings certos, porque senão uma pessoa cair numa altura fora do contexto não fazia sentido, quer dizer, e foi uns ensaios bastante giros. O Paulo Leite é um homem de um profissionalismo que dispensa comentários, e realmente foi muito giro, Devo confessar que foi um bocadinho de cada. Obviamente que eu tive muita ajuda de muitas pessoas, quer na parte, obviamente, de produção, dos nossos colegas da Câmara, quer na equipa do Grupo Teatro da Meia Via, com quem eu trabalhei muito afincadamente na personagem, no próprio papel, na decoração do texto. E fui pegando uns bocadinhos, porque de facto não há muita documentação, não sabíamos exatamente como era a personalidade, sabíamos sim a sua história, a sua ciência, aquilo que ele foi enquanto homem da ciência, mas não enquanto personalidade. E eu perguntei isso a várias pessoas que mais conhecedoras destes aspectos históricos, como é que ele seria, e de facto não havia uma resposta. Portanto, eu tive que ir construindo aquilo que eu achei que poderia ser, e eu, sendo da área das ciências, tentei pôr um bocadinho de mim, devo confessar, todos nós pomos um bocadinho de nós nas personagens. E fui tentando misturar um bocadinho daquilo que ia apanhando das sugestões, das ideias, e obviamente com o papel e com o próprio texto li algumas coisas sobre Manuel Figueiredo, tentando perceber obviamente a sua história, não mais do que isso. Portanto, enquanto pessoas não sabia exatamente como era, sabíamos sim o papel que ele teve. Portanto, e com tanta ciência envolvida na altura, achei que seria uma pessoa de facto bastante conhecedora, bastante segura de si próprio, uma vez que ele veio até a Torres Novas mostrar a toda esta gente coisas novas, e eu tentei pôr isso na forma como apresentei os produtos na altura, naquela teatralização que fizemos, mas de facto não havia muito para onde me agarrar a tentar perceber como era a personagem. Portanto, fui pondo um bocadinho de mim e fui sendo ajudado também com os colegas com quem trabalhei. Entra na Praça 5 de Outubro, esta partilho muita vez, entra na Praça 5 de Outubro a cavalo, sei que tem ali muitas pessoas mesmo, com a expectativa de ver entrar o Jaime Lencastre, e no momento que eu estou para dizer povo de Torres Novas, o micro estava desligado. Cuidado, povo de Torres Novas, epá, nós vamos com um bocadinho de stress, porque o cavalo, temos cuidado, obviamente, vai tudo impecável, mas no momento dizemos... Mas também temos que, como eu costumo dizer, ator que é ator tem que aplicar os recursos que tem. Foi o que se passou. Portanto, mas estes pequenos pormenores, o mesmo facto de nós, eu não sei se devia dizer isto, quando nós estamos com o microfone fechado, eu sou um deles, que sou um bocadinho gozão, porque eu subi, quando me levam para cima do palco, eu tinha dito à produção, epá, pelo menos depois destes nervos todos, ponham lá qualquer coisa para eu comer. Realmente foi mesmo água da torneira e um bocadinho de pão. E eu tive de dizer por entre os dentes, então, mas nós vamos comer isto. Depois não tens mais nada para comer. E é interessante porque nós, em palco, com os microfones desligados, por vezes fala-se certas coisas que não têm nada a ver daquilo que o público pode estar a pensar. Mas pronto, é só entre nós. A parte que precedeu a chegada à Praça 5 de Outubro, aí se calhar foi talvez a fase que eu senti mais adrenalina, porque é assim, nós partíamos todos dali daquela Rua das Freiras em direção à Praça 5 de Outubro. Enquanto fomos caminhando até lá,
enfim, eu ia sempre tentando nunca desviar os olhos para os lados, porque havia muita malta que me conhecia e que estava sempre a mandar bocas. Vai, não sei o quê. Imagina, né? Imagina, mesmo aquela malta que treinava comigo todos os dias, ou quase todos os dias, aquilo era engraçado. E agora, digamos, o ponto que mais me fez vibrar foi a entrada na Praça 5 de Outubro. Foi a entrada na Praça 5 de Outubro, porque quer queiramos, quer não, nós temos a noção de que somos o centro das atenções. Naquele momento temos essa consciência. E quer dizer, nós para desempenharmos tão bem quanto possível o papel ao qual estávamos dimensionados, naturalmente que não podíamos fugir dentro daqueles parâmetros que estavam previamente definidos. E de facto, quando eu entro na Praça 5 de Outubro, a cavalo num cavalo, com aquele povo todo à espera, parecia quase a entrada triunfal, e realmente foi essa parte e aquela parte quando o rei anuncia a palavra de filho, quando eu me deixo cair por terra, foram os dois pontos que mais mexeram comigo, de facto. Muito embora houvesse situações maravilhosas, naturalmente, mas esses são os dois pontos que mais me marcaram. E o rei? Normalmente as pessoas atribuem muito ao rei. Embora não haja rei, todos os anos com os outros é sempre o rei. Olha, aí vem o rei. Já o ano passado era o rei. E o outro ano também, enfim. E este ano há de ser também o rei, que não tem nada a ver, mas enfim, ou a rainha, exatamente. Estamos tão preocupados em encarnar a personagem que acaba por ser um misto de novidade, de anseio, de nervosismo, e acabamos por não perceber bem onde estamos. Chega depois então o momento de dizer a primeira fala e as coisas começam a fluir. Aqueles primeiros minutos em que obviamente não haverá muito mais do que acenar à população e agradecer a recepção, passa tudo um pouco pela nossa cabeça, o que é que eu terei que dizer, como é que eu me devo comportar, qual é que é a minha postura. É um momento de ansiedade, mas também acaba por ser o culminar de meses de trabalho e para além dos outros dias que depois são um pouco mais descontraídos, esse acaba por ser um momento de tensão, a primeira entrada e a primeira aparição em público da figura. Mas penso que foi um momento que apreciei bastante e obviamente aquela entrada na praça cheia de gente, com as pessoas a receber e a aplaudir. A personagem em si, não é tanto a pessoa, acho que não é isso, é perceber se de facto estamos a conseguir transmitir que aquela figura, no caso particular, tinha, e dos outros também, creio que os meus colegas terão sentido isso, a recepção do público é calorosa e não é generosa e é sentida. Nota-se que o público recebe e aplaude aquela figura e que naquele momento as pessoas estão a agradecer não à pessoa que está ali em cima do cavalo, mas à figura que está a chegar à praça, e isso nota-se bastante. Portanto, é um momento com muita emoção, o primeiro dia. É pá, as amizades que ficam, as conversas que ficam, porque nós, a par disto, temos outro espetáculo. Temos eu mantenho isto sempre em festa, desde quando nós nos vamos caracterizar, desde o momento em que nos estamos a preparar para entrar em cena. Estamos em cena, terminamos a cena, por vezes até nos custa descaracterizar e dizer, temos de dar uma voltinha pela feira. Eu sempre o disse, a personagem principal tem que dar uma volta pela feira. Falar com os artesãos, falar com os feirantes e bebermos o nosso copo, provarmos a nossa sangria. E então eu considero, é sempre a feira, é sempre festa. Desde o momento da caracterização, desde o momento que estamos a atuar e pós isso. Lembro-me particularmente do momento final na praça. O momento foi de completo delírio de toda a equipa, de todos os participantes. E eu, nos anos anteriores, não me tinha percebido daquele êxtase que se vivia naquele momento. As figuras reúnem-se ali todas, os participantes, todas as pessoas que trabalham na feira e para a feira, reúnem-se naquele momento e é de facto um momento, é um culminar em grande, em que acabamos por festejar a participação, por fazer extravasar aquilo que sentimos ao longo daqueles últimos dias,
até ao ponto em que acabamos por sair das personagens e aí deixamos de ser as personagens a determinada altura e passamos a ser um grupo de gente que deu o seu melhor para a feira. E isso nota-se muitas vezes nas fotografias, quando eu olho para a revista e não só esta em que participei, mas dos outros anos, nota-se que algumas das fotos que aqui estão do momento final e muitas das fotos que vi, nota-se na cara das pessoas essa alegria de ter participado. Portanto, não é só algo encenado, não é só um final encenado, a partir de determinado momento, aquele final é um final muito sentido e muito emotivo. É de facto um ponto alto, embora seja de facto o final de tudo, mas acaba de ser um ponto alto para quem participa. O desfile final é ali a cereja no topo do bolo, ou seja, é toda a gente da feira, todos os que participaram. Há ali um ambiente espetacular, porque todos no final descontraem, depois do cortejo toda a gente descontrai, há ali muita brincadeira à mistura, muita descontração. Há ali há umas partidazinhas de alguns que fazem umas partidas e umas coisas sempre animadas, mas pronto, está muito bem feito porque é mesmo o culminar de tudo, termina com toda a gente que, para quem não viu, vale a pena ver o cortejo, porque é toda a gente que participou. Às vezes quem tem mais que uma personagem acaba por escolher onde quer participar. Às vezes o pessoal que não tem personagens aparece com personagens para participar, mas é um momento bom porque finaliza ali em grande a descontração e depois dá-se ali um abraço muito grande e as coisas terminam 5 estrelas. Eu já fiz todos os desfiles, mas é assim, fiz todos os desfiles com a outra personagem que eu já disse, com os gajos dos galos. Portanto, também é fantástico, os galos vão ali, tal. Mas este foi particularmente porque fiquei no meio, na despedida, recordo-me ter tirado a capa, dancei que nem um doido, aliás há fotografias que o dizem, e há uma fotografia particularmente que traduz tudo, que eu vejo todas as pessoas a aplaudirem, eu dancei que nem um doido. Há quem me diga que ainda pensou que eu me iria despir muito mais. Pessoas que me conhecem, ele vai-se passar, ele vai-se despir todo. Mas não cheguei a esse ponto. E há uma fotografia que o traduz muito bem, é mesmo nos últimos momentos em que eu faço um fiche e assim termina, e é aqueles momentos em que todo o pessoal, em todos os voluntários se abraçam, porque afinal foram 5 dias que vivemos todos uns com os outros, e depois começam os abraços e temos o sentido da missão cumprida. E que o nosso papel foi acarinhado através dos aplausos e dos parabéns que nos foram dados durante os 5 dias. Para mim, o momento alto da feira foi desde o princípio até ao fim. Foi tudo. A entrada na Praça 5 de Outubro. Talvez foi quando estava no meio da praça, no trono, lá no alto e assim. Sim, isso foi fixe. Deve ter sido mais por aí. Foi em geral bom até, eu gostei. Foi um bocado cansativo, mas eu gostei. Primeiro dia, meu primeiro dia, foi o ponto alto. Foi em palco, sim. Foi no momento em que estive em palco. A cena principal na praça, a grande cena na praça em que o Manuel Figueiredo demonstra aquilo e fala daquilo que vinha falar a Torres Novas. De facto, é um momento grande. Um deles. A entrada para a praça, a cavalo. Acho que foi mesmo estar no palco, naquela parte em que me vou casar mesmo com o Dom Carlos. Estamos a fazer aquela espécie de contrato. Foi, na minha opinião, a parte mais desafiante no sentido da representação. De estar a sentir aquela angústia e tentar chorar no meio de tanta gente, no meio daquele ambiente todo. Acho que foi assim um momento mais que na altura me afetou de uma forma positiva. Aí é mais difícil. E é mais difícil de responder, porque o momento menos bom, eu tenho muita dificuldade em responder a isso, porque para mim foram tudo coisas tão belas que aquilo que para uns pode eventualmente não ter valor, se calhar para outros tem muito mais valor ainda, daí eu ver aquele envolvimento daqueles rapazes e raparigas mais novos e menos novos
da escola, a fazer aqueles ensaios, tudo aquilo é de uma dedicação tão grande que eu tenho dificuldade em escolher. O menos bom, assim, não sei se é bom ou mau, mas o momento que me fez assim me sentir um bocadinho mais constrangida foi aprender a andar de cavalo, porque cavalos não é comigo de todo, portanto foi só essa situação, porque de resto acho que não houve qualquer tipo de situações assim mais negativas. A hora antes de entrar para a praça, que eu tive 1 hora em cima do cavalo a pingar, era uma água única, eu e o cavalo era uma bolha única de suor. Talvez brincadeiras com o Bulbo durante o jantar real. O testamenista. Foi engraçado. Um momento engraçado foi o momento em que Dom Dinis chega à minha beira e me diz: estava a ver que não. Não sei porque é que ele disse aquilo, penso que era o facto da história, era que ele vinha buscar a Torres Novas, vinha de Santarém para me vir buscar, e na altura que a gente se encontra ele estava a ver que não, mas com aquela voz assim muito... disse: é lá. Perguntas difíceis, quer dizer, que eu levo isto com tanta naturalidade. Pronto, no momento em que o Jaime Lencastre, com 30 anos, está a dizer por Torres Novas e aparece nos altifalantes: atenção aos pais da criança tal, vejam lá se vêm buscar ao turismo, pouco mais ou menos assim. Não posso, porque eu estava na minha personagem, estou compenetrado naquilo que tenho de dizer e de repente ouço uma coisa que nada tem a ver com aquilo que eu estava a fazer. É um momento caricato. Houve muita interação com as pessoas, com o público, com as crianças que vinham brincar e vinham ter princesa. As fotografias também com todos, toda a disposição. Foi interessante, acho que foi tudo em si, foi muito giro. O que é que me surpreendeu? A envolvência de todas as pessoas, a parte artística, a parte... Fiquei fascinada, não sei se estou a responder à pergunta, mas sim, fiquei fascinada com essa parte, porque eu nunca tinha participado em nenhuma feira, nem num evento, a não ser uma publicidade que tinha feito há uns anos atrás, mas não... E isso surpreendeu-me bastante. Não via a coisa daquela maneira. O trabalho que estas coisas dão. Eu já tinha noção que de facto é um evento com uma enorme carga de esforço, todos aqueles que fazem a feira. Agora, estando lá por dentro, vê-se as coisas de outra maneira. E é de louvar, de agradecer a todos aqueles que fazem este evento. Ninguém faz, ou poucas pessoas farão ideia de que dá trabalho, que dá esforço, que é preciso alma, coração, é preciso tempo e é preciso muita dedicação para chegar àquilo que esta feira nos dá todos os anos. O recolhimento, o reconhecimento de todas as pessoas, o agradecimento que as pessoas me deram, os parabéns, desde a produção, o ser bem recebido por toda a gente, o carinho que recebi de todas as pessoas, da própria cidade, de todas as pessoas que vinham à feira. Gostei muito. A estrutura e a dimensão de tudo que está feito passa ao lado de toda a gente, mas isso não foi em 2015, foi anterior. Claro que ali, me tocou a mim, fico, referente à primeira vez que participei, fico admirado com a estrutura que passa ao lado de toda a gente. Será por aí. O que me surpreendeu na altura foi, de facto, a quantidade de pessoas que eu não estava à espera. Que estavam na feira, envolvidas e assim, estava muita gente. Foi isso. Isto foi tudo em si uma surpresa, porque nem sequer estava à espera de ser convidada, de receber esse convite para fazer um papel da Princesa Isabel. Acho que tudo em si acabou por ser uma surpresa e um crescimento pessoal que se tornou muito importante. Isto é um conselho que dou: aproveitem, desfrutem, porque a feira propriamente dita, além de tudo quanto já falei anteriormente, é
é realizada num local tão belo, tão bom, isto fica de tal forma enquadrado que uma pessoa vira-se para um lado e vira-se para o outro e vira-se para o outro lado e está permanentemente a ser, está rodeado em todos os pontos. 2 ou 3 palavras. Parabéns a todos, penso que estamos todos parabéns por estes 10 anos. Um obrigado pelo convite, espero ter estado à altura e espero ter dado um contributo positivo para marcar esta feira e para fazer dela aquilo que ela é, que ela já é hoje em dia no panorama nacional de recriações históricas e que voltemos sempre, todos os anos, e cá estamos à vossa espera.